Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já chorou muito e achou que ninguém estava vendo o seu choro e que ninguém se importava com você? Eu vou provar que tem um Deus que se importa com você, o teu Deus, o teu Pai. Salmo 56, versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Aqui tem uma grande revelação. A primeira revelação, Deus conta os nossos passos quando estamos tristes. A Bíblia fala muito sobre choro. É Deus falando conosco. Quando Jesus chorou no Getsemane, um anjo foi até o Getsemane para consolá-lo. E também está escrito na palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu ficaria aqui a manhã toda falando para você o quanto a Bíblia fala sobre choro. Então Deus, sobre essa imagem de contar os passos, eu entendi uma vez orando de que quando a gente está vivendo um problema, é o passo número 1, esse é o meu problema. Só que Deus é onisciente e Ele sabe que no passo número 30, é ali, depois que você deu 30 passos, depois que você passou uma semana, 2 semanas, 1 mês ou 2 meses, a resposta está te aguardando ali. A intervenção de Deus está te aguardando ali. Então, Ele do céu, como Ele é onisciente, Ele está falando, não desanima, olha, só faltam alguns passos, só faltam 5 passos, só faltam 10 passos. Continua crendo, adorando, louvando, confiando. Isso é contar os nossos passos. A outra revelação é que Deus tem um odre com as nossas lágrimas, e as nossas lágrimas são orações, porque quando a gente não consegue orar, Deus ouve o som da lágrima. O som da lágrima tem dor, o som da lágrima tem pedido, tem clamor. Lembra em Êxodo, capítulo 1, está escrito que Deus ouviu o gemido do povo. Por que o gemido? Porque eles não conseguiam nem elaborar uma oração. Eles estavam sofrendo tanto que talvez eles só suspirassem. Ai, Senhor, me ajuda. Senhor, não aguento mais. Senhor, vem e manifesta o teu poder na minha vida. E Deus fez isso. Está escrito que Ele ouviu o gemido e Ele socorreu o povo de Deus. Mas em Lucas capítulo 7, nós temos 2 mulheres. A primeira delas é uma mulher que é a viúva de Naim. Não sabemos o nome dela, mas sabemos que ela tinha um grande sofrimento. Sofrimento número 1, era viúva. Sofrimento número 2, essa mulher que morava na vila de Naim, o filho dela, o único filho, morreu. Então ela estava saindo da vila com o caixão do seu filho, quase a cidade toda estava acompanhando. E essa mulher, claro, chorava muito, porque a vida dela era só perdas e parecia que era irreversível. Mas Jesus passou perto dessa mulher e disse para ela, não chore. Isso é insensibilidade. Você falar não chore para uma mulher que já perdeu o marido, agora perde o único filho? Não. Jesus, Ele é amor. Ele só estava falando, chamando a atenção daquela viúva. Querida, não olha para o caixão, porque você não pode mudar essa situação. Não olhe para as pessoas, elas até te amam, mas não conseguem te ajudar. Olha para mim, eu cheguei, eu sou salvação. Pare de chorar, era no sentido, para de olhar para aquilo que você não pode mudar. Olha para mim, que eu posso mudar todas as coisas. Essa mulher olhou para Jesus. Quando ela olhou para Jesus, tirou a atenção dela do caixão, tirou a atenção dela das pessoas. Ela olhou e viu algo sendo realizado. O quê? Jesus estendeu a mão e tocou no caixão. E quando ele tocou no caixão, o filho dela ressuscitou. E ele ajudou esse menino a ficar sentado e esta mulher pôde voltar para a vila de Naim com o seu filho nas mãos. Eu quero te dizer que Jesus está te fazendo o mesmo convite hoje. Não olha, neste momento, para o problema. Olha para Ele. Ele que pode te dar a solução. Eu garanto que você vai sair deste devocional de mãos dadas com Jesus. Porque Ele está te dizendo, Salmo 56, Ele disse, sou eu que mudo todas as coisas.
Eu que faço e transformo o choro em riso. Mas eu disse que tinha outra mulher em Lucas capítulo 7. Essa mulher também não conhecemos o nome dela, como não conhecemos da viúva de Naim. Essa mulher é conhecida como pecadora. Por quê? Porque Cafarnaum era muito pequeno, ela era realmente pecadora, ela era uma prostituta e todo mundo sabia quem ela era. Aliás, todo mundo sabia a vida de todo mundo, porque Cafarnaum era muito pequeno. Ela soube que Jesus, ela sabia que Jesus é amor, que Jesus não rejeitava ninguém, que Jesus perdoava, restaurava, fazia milagres. E ela queria esse milagre na vida dela. Ela não queria continuar do jeito que ela estava. Ela sofria. Ela queria casar, ter filhos. Ela queria uma vida transformada como a de Raabe. Por que eu digo isso? Pela decisão e a coragem que ela teve. Ela entrou na casa de Simão sem ser convidada. Isso é muita coragem. Ela não foi convidada e ela entrou. Ela foi direta em Jesus, é a mesma coisa da viúva de Naim. Ela não olhou para Simão, ela não chorou aos pés de Simão. Simão, me deixa ter um minutinho com Jesus. Não, ela foi direto para os pés de Jesus. Muitas vezes o milagre não acontece porque você fica reclamando ou falando do problema com pessoas que não têm fé. E você só gasta seu tempo e a sua esperança, você derrama no chão, porque essa pessoa vai cortar a sua esperança, vai dificultar a sua chegada até Jesus. Não, ela foi direto até Jesus e está escrito que essa mulher, ela chorou, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com o seu cabelo e Jesus, ele liberou uma palavra para essa mulher. Mas antes de falar da palavra que Jesus liberou, ela não orou. Não, aqui senão estaria escrito, e essa mulher pediu, salva-me, Senhor, restaura-me, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Senhor, eu não aguento mais, o Senhor não sabe a minha história, o Senhor não sabe que eu fui violentada, e talvez falasse muitas coisas. Não, ela não tinha força para isso, ela só chorou, mas a sua lágrima tem som, a sua lágrima tem palavras, e Jesus ouviu cada uma das palavras dessa mulher, sem palavras. Ela só chorou, naquele choro tinha arrependimento, naquele choro tinha uma profunda tristeza pelo que a vida dela era, pelo que ela estava vivendo e tinha um desejo, no meio desse choro tinha um desejo de mudança, de restauração e de salvação. Jesus ouviu essas palavras e olha o que ele diz no versículo 47, quando ele elogia essa mulher, ele diz aqui no versículo 47, por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus estava falando para Simão, olha, essa mulher, ok, você está certo, ela tem muitos pecados, mas ela se arrependeu de todos eles. Ela quer transformação. E eu quero dizer, Simão, que ela me ama mesmo com todos esses pecados, ela me ama. Ela não teve medo de você, da tua rejeição, ela se jogou aos meus pés, me beijou, me ungiu, ela lavou os meus pés, tudo que você não fez. Você que é religioso e acha que uma oração formal e ok, o meu dia está bem, não, cadê a adoração? Então essa mulher adorou, muito amou Jesus e Jesus muito a amou. Jesus perdoou, restaurou e eu tenho certeza absoluta que Jesus fez o que foi feito com a vida de Raabe. Não foi só perdão, não foi só o perdão dos pecados, mas foi restauração dos sonhos. Raabe casou, Raabe entrou na árvore genealógica de Jesus. Eu não sei qual é o teu problema. Eu só sei de uma coisa, que as lágrimas, elas são recolhidas pelos céus e Deus responde a oração, mesmo que você não tenha força, a oração de esperança e de fé, ele responde. Teve certa ocasião que Davi, a sua família foi sequestrada, todos os seus bens foram roubados e ele chorou até perder forças. E quando ele chorou e se derramou na presença de Deus, Deus o fortaleceu e disse, ok, você já chorou, agora levanta, porque eu vou restituir tudo o que foi perdido. E Davi levantou na força de Deus e ele
resgatou, foi restituído em tudo, absolutamente tudo que tinha sido roubado na vida dele. Você não é diferente da viúva de Naim, você não é diferente da pecadora, você não é diferente de Davi. Deus ouve a nossa oração. Quando nós sofremos muito e só conseguimos derramar lágrimas, Ele ouve. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Neste momento, coloca o motivo do teu choro aqui nos nossos comentários, porque nós vamos orar. E o Senhor, com certeza, vai estender a sua destra poderosa, como Ele tocou naquele caixão, Ele toca na sua causa impossível, em nome de Jesus. Senhor, Deus poderoso, grandioso, Deus de milagres, assim como aquela viúva de Naim, muitas pessoas estão mostrando para Ti as grandes perdas que viveram e, Senhor, o grande desespero em que se encontram. Toca agora nessas causas impossíveis, eu clamo no nome de Jesus. Aqueles que querem uma restauração, Senhor, da mesma forma que o Senhor restaurou aquela mulher pecadora, restaura agora a vida de cada um. Aqueles que estão chorando por muitas perdas, como Davi, que o Senhor possa restituir como restituiu a Davi. Sabemos que as nossas lágrimas não são desperdiçadas, mas quando choradas aos teus pés, o Senhor as recolhe e transforma em resposta de oração. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e eu quero declarar a força de Deus sobre você, a mesma força que Ele deu para Davi, para se levantar no meio da tristeza e viver grande restituição. Deixe o seu like, compartilhe com muitos nos seus grupos de WhatsApp e também se inscreva no canal.